Eu sou a Nayá, esse é o canal Libretária e hoje a gente vai conversar sobre um ensaio do George Orwell chamado Politics and the English Language, que significa política e a língua inglesa. Apesar de ser sobre a língua inglesa, eu creio que esse texto também se aplique a outras línguas. Fica comigo até o final e me conta nos comentários se você concorda ou não. O George Orwell viveu entre 1903 e 1950 e escreveu poemas, ensaios, artigos, não-ficção e romances, dentre os quais os mais conhecidos são 1984 e A Revolução dos Bichos. Ambos são extremamente críticos às políticas sociais da sua época, e devo completar que ainda são aplicáveis aos nossos tempos. Eu achei que com uma discussão e investigações sobre fake news, esse seria um texto muito pertinente agora. Esse texto critica justamente o uso da língua de maneira distorcida para fazer com que mentiras soem como verdades. Ele critica o uso de palavras vagas e vazias de significados para esconder a verdade ao invés de expressá-la. Segundo Orwell, esse tipo de prosa vaga e sem significado é contagiosa e acaba se espalhando para outras pessoas, que não apenas os políticos, mas também jornalistas, acadêmicos, autores e todas as outras pessoas que escrevem. Ele acredita que a falta de sinceridade por parte dos escritores estava fazendo um movimento de declínio contínuo da língua, um ciclo vicioso, e ele explica assim: os pensamentos são insensatos e causam palavras imprecisas, e a falta de palavras precisas causam pensamentos insensatos, e dessa forma o ciclo continua degradando pensamentos e palavras na sociedade. Depois de explicar isso, ele parte para exemplos. Ele faz uma lista de exemplos com passagens que usam palavras vagas e faz as suas críticas. E depois ele passa para a parte que chama de solução do problema. Nós vamos passar direto para a solução do problema, porque eu não vou criticar as coisas em inglês. Ele diz que um escritor com escrúpulos antes de escrever qualquer frase deve se perguntar pelo menos 4 coisas. 1. O que eu estou tentando dizer? 2. Quais palavras vão expressar isso? 3. Quais imagens ou expressões vão tornar isso mais claro? E 4. Essa imagem é nova o suficiente para surtir algum efeito? Além dessas 4 perguntas básicas que eu creio que ele considerava obrigatórias, ele acha que outras 2 também deveriam ser feitas. 1. Eu poderia tornar essa frase mais curta? E 2. Eu disse alguma coisa feia que poderia ter sido evitada? O autor também disse que as pessoas podem ficar na dúvida sobre os efeitos de uma palavra ou uma frase e precisam de regras caso seus instintos falhem. Então ele sugeriu as seguintes regras para esses casos. Número 1. Nunca use uma metáfora ou outra figura de linguagem se você está acostumado a lê-la em outros trabalhos. 2. Nunca use uma palavra longa quando uma curta é suficiente. 3. Se for possível cortar uma palavra, sempre a corte. 4. Nunca use frases passivas quando você puder usar a voz ativa. 5. Nunca use uma frase, palavra científica ou jargão em palavra estrangeira quando você conhece uma equivalente na sua língua. E aqui, é claro, ele falou na língua inglesa, mas como eu disse, eu acho que é aplicável a qualquer língua. Se a gente conhece uma equivalente em português, eu acho que a gente também deveria usar a em português e não a palavra estrangeira. 6. Quebre qualquer uma dessas regras antes de dizer qualquer coisa barbárica. E aqui, barbárica é uma palavra meio esquisita, mas foi a que ele usou, então eu deixei. Eu achei muito interessante essa discussão de como a política está modificando a língua. Você concorda com o Orwell? Deixa aqui nos comentários para eu saber. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e a gente se vê nos próximos vídeos. Boa escrita e tchau, tchau!